Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, eu sei que tem vários assuntos aí, tá, para adiantar, porém eu quero falar sobre essa última notícia que temos aí bem importante. Estamos aqui na página Brasil Bodybuilding News, inclusive já tem até o comentário aqui do André Pierin, até porque já faz aí 6 horas, né, que ele comentou. Vai ser bem bacana a gente analisar aqui tudo que ele falou, tá certo? Porque o feedback do Steve Weinberg, que no caso é o árbitro central, como tá explícito aqui, avaliou o Ramon hoje e ele trouxe algumas alterações ali pro Ramon. Primeiro, mandou o Ramon não fazer essa pose aqui no Olímpia, que no caso é a pose do crucifixo, tá certo? E também, cara, deu esse feedback aqui bem interessante, ó, sobre a pose abdominais e coxas. O feedback foi fazer o abdominais e coxas com o abdômen travado sem vácuo. Muita gente, obviamente, né, já veio me mandando mensagem em relação a isso, o que eu acho. E, cara, se você acompanha o canal há mais tempo, com certeza você deve saber aí que eu fiquei bem contente com esse feedback em relação a essa pose. Eu acredito que o André Pierin não curtiu muito, porque, primeiro, o André Pierin, ele fez, cara, uma alteração nessa pose do Ramon para que ele conseguisse trazer um V-taper melhor, que fez uma diferença monstruosa. De todas as poses que o Ramon vem apresentando, essa daqui é sem dúvidas a mais constante em termos de perfeição de execução e também, cara, ao meu ver, a mais assim, mais bem executada. Cara, o abdominais e coxas do Ramon tá muito bonito. Não somente na ativação das pernas, que você consegue ver o reto femoral todo marcado, o sartório também saltado, né, nas duas pernas, inclusive. E quando ele transita do abdômen contraído pro vácuo, no caso, ele não esquece da base, então ele sempre mantém a perna ativada. E essa ativação que ele faz aqui é de dorsal, ela se mantém também, o que é algo muito difícil, porque geralmente quando o atleta ele consegue expandir mais a dorsal contraindo a parede abdominal, quando ele vai fazer o vácuo, ele acaba perdendo um pouco dessa largura do V-taper. E graças, claro, tá, ao André Pierin, essa dica aí que ele deu, ele tá conseguindo fazer isso de uma maneira perfeita. Então, essa pose que teve uma melhoria tão grande, ser colocada assim, né, cara, é de escanteio, né? No caso, essa variação aqui deve ter sido algo bem chato pro André Pierin, mas, cara, eu não posso esconder aqui pra vocês, tá? Eu curti muito porque é algo que eu sempre venho falando aqui no canal. O Ramon, ele não precisa fazer o vácuo no abdominais e coxas, porque, primeiro, tá? A parede abdominal do Ramon é uma das melhores de todo o Mr. Olympia. Isso aqui inclui todas as categorias. Ele não tem um abdômen perfeitamente simétrico, isso é, a parte esquerda não é perfeitamente igual à parte direita, porém, o nível de profundidade de corte que ele tem, a espessura dos gomos abdominais, cara, o jeito também, claro, que a parede abdominal aqui da parte da frente, né, então, dos gomos abdominais mesmo se conversam com o oblíquo, com o serrátil anterior, é absurda. E, cara, a fluidez que ele traz quando ele contrai a parede abdominal é, assim, surreal, tá? Eu curto muito quando o atleta ele faz o abdominais de coxas contraindo a parede abdominal, porque ele traz mais detalhe pra pose. Eu sempre falo aqui no canal, né, cara? A parede abdominal, o abdômen é o rosto do físico. E como essa parte é uma região muito importante, né? Porque é o contraste, a região ali, na verdade, do meio, né? Entre a parte superior e a parte inferior do físico, com o músculo, com detalhes visíveis, dá um aspecto muito mais de definição para o atleta, entendeu? Então, quando ele faz o vácuo, mesmo que ele consiga marcar a parede abdominal dele, na verdade, né, cara, o Ramon com o vácuo, ele consegue ter um abdômen melhor do que a maioria dos caras ali do Olímpia, porque o abdômen dele realmente é bom nesse nível. Ainda assim, pessoal, quando ele contrai, ele traz aquele aspecto de mais muscularidade, de que ele tá mais seco, mais definido, mais talhado. Então, fazer o vácuo tira esse ponto positivo que ele tem, sem falar que o vácuo, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a parede abdominal fina, certo? Ele pode mostrar isso no duplo bíceps de frente, então ele não precisa repetir aqui como ele vai, obviamente, né, sacrificar o abdômen na primeira pose, que é no duplo bíceps de frente. No abdominais e coxas ele pode mostrar essa característica dele que é muito forte, ele não pode deixar de lado a parede abdominal dele, então contrair a parede abdominal é algo muito importante. Sem falar, pessoal, que ao meu ver, o ganho mais importante, a parte mais ainda interessante em não fazer o vácuo, é o ganho que ele vai ter em relação à respiração,
a, digamos assim, a descansar no palco, porque, vamos contar, no duplo bíceps de frente, ainda, muito provavelmente ele vai fazer o vácuum, e no side chest, no peitoral de lado, caso ele não faça o vácuum, ele vai puxar todo o ar dele para a caixa torácica, para deixar o peitoral dele em expansão máxima, correto? Depois do peitoral de lado, que lembrando, tá? Já é a segunda pose que ele vai estar precisando controlar muito bem a respiração, ele vai pro duplo bíceps de costas. Aí já é uma pose que ele pode descansar um pouco mais, né? Porque ele vai estar de costas para os árbitros, ele só vai precisar contrair ali as costas, a parte inferior, dá para descansar um pouco a respiração, tá certo? Só que depois ele já vai pro abdominais e coxas. E aí é que tá, duas poses fazendo o uso ali da parede abdominal com uma só de descanso é um tempo muito curto para que na terceira ele já faça o uso de novo do vácuo, e isso pode prejudicar muito a quarta pose, que no caso, a quarta não, né? A quinta pose, que no caso é a pose clássica favorita. Então se ele vai fazer, por exemplo, o monobíceps, ele pode ficar muito cansado, cansar facilmente, porque ele já fez o vácuo na pose anterior, que no caso é na abdominais e coxas. E aí, pessoal, o que acontece? O Ramon não vai conseguir contrair a linha de cintura dele, ou seja, ele não vai conseguir mostrar uma região muito forte que ele tem. Caso ele tente contrair a linha de cintura depois de ter feito o vácuo, ele não vai conseguir deixar a simetria tão bacana assim, porque como ele já vai estar na pose ali, né, ele já vai ter colocado o corpo dele em uma posição diferente, a contração abdominal ela não vai ficar tão caprichada assim, ou seja, é só pontos negativos. Imagina, por exemplo, que o confronto dele contra o Mike Summerfield se estenda bastante, tenha 1, 2, 3, 4 rounds, cara, isso cansa demais. Imagina em toda a rodada o Ramon fazendo o vácuo, porque é o seguinte, eu acredito que o Ramon, mesmo que ele seja um cara que no palco, às vezes ele tá bem à vontade, como foi, por exemplo, do Mr. Olympia de 2023, eu não acho que ele seja um cara que tenha uma clareza de ideias em relação à estratégia para tirar assim da cartola do nada. Por exemplo, ele vai ouvir a instrução do André Pierin, imaginando, tá, esse cenário hipotético de que ele deveria fazer a contração abdominal e depois o vácuo, e cara, ele vai fazer isso em todos os rounds. Ele não vai chegar, por exemplo, no terceiro round e pensar por si próprio o seguinte, cara, eu tô meio cansado, dessa vez eu vou poupar aqui o vácuo e vou contrair só a parede abdominal para que na pose clássica favorita, né, eu faça o vácuo mais tranquilo. Eu acredito que não, eu acredito que ele vai tentar fazer. E aí é que tá, né, pessoal, você vai começando a cansar, você vai começando a piorar a linha de cintura, e o Mike Summerfield, ele é um cara que, se ele precisar só contrair a parede abdominal para evitar um desgaste na próxima pose, ele vai fazer isso, tá? Até porque já vimos outros atletas fazendo. O Urs já teve vezes que ele não usou o vácuo. O Huff Diesel, olha quem estamos falando, cara. Um dos caras que tem um controle abdominal absurdo, tá? Ele consegue controlar o vácuo por muito tempo. Ele já usou muitas vezes essa estratégia de só mostrar a parede abdominal. O Mike Summerfield também, claro, tá? Contra o Siban, principalmente. Então, assim, essa dica daqui, pra mim, perfeita. Quero ler aqui agora o comentário do André Pierin, porque depois eu quero falar sobre a pose do crucifixo, que vocês sabem, né? Eu sou um defensor ácido dessa pose, porque eu acredito que o Ramon, ele tem as proporções, ele tem a linha, entendeu? Ele consegue executar essa pose de um jeito que ele vai ficar um absurdo. Porém, pessoal, é aquilo, né? Como o André Pierin já fala aqui no começo, ó, amigos, vocês sabem que hilar faz parte do jogo e fazer o que ele fala também. Ou seja, o cara até pode achar a pose muito boa, a gente pode achar a pose fenomenal, mas, cara, se o Steve Weinberg, que é o árbitro central, que tem basicamente a palavra final ali do julgamento, tá falando que é melhor não fazer, pô, é burrice você contrariar as orientações ali do cara, correto? Seguindo, tá? Acho que todos nós concordamos que uma vez que ele falou isso, não podemos simplesmente ignorar e não fazer, mas fazer da melhor forma possível dentro do que foi passado. É fato. Provavelmente ele não quer uma pose que um dos atletas abra os dois braços e fique à frente dos dois atletas ao lado. Isso aqui também é um ponto bem importante, tá? Quando o Ramon faz o crucifixo, ele vai tomar muito espaço, é uma pose muito dominante, tá? Então quando você faz aquela abertura de braço, tu vai inevitavelmente atrapalhar o teu companheiro ali do lado. Então talvez o Steve, né, já querendo prevenir isso, ele possa falar, pô, não faz essa pose não, porque num confronto, né, imagina aí uma line-up numerosa, talvez você esteja ali bagunçando, né, a line-up, o Steve, vocês sabem, é bem chato em relação a isso, ele realmente não gosta, tá? Continuando, e por isso desaconselhou o crucifixo. Não adianta a gente achar que tá detonando com a pose top, que realmente é, mas o árbitro que manda em tudo, achando ruim por qualquer motivo que seja. Concordo, cara, a pose a gente pode estar achando incrível, mas pô, se o cara tá falando que não tá tão legal assim, é melhor, né, escutar e fazer outra pose aí que o cara tenha no arsenal, tá certo? Em relação ao monobíceps, ao que parece eles tendem para uma padronização mesmo, ou seja,
O André Pierin tá acreditando que os árbitros querem padronizar a pose clássica favorita, até porque tem uma reclamação muito recorrente em relação ao fato de que, como o atleta ele tem a liberdade de fazer a pose que quer, acaba que às vezes, né, cara, a line-up ela tá muito diferente. Um cara tá fazendo a pose de costas, outro tá de maneira lateralizada, outro tá de frente. Como é que você julga quem tá melhor na pose? Então parece que os árbitros estão preferindo que todos os atletas façam a mesma pose para que a avaliação seja mais justa, né? O problema é, e aqui tá, eu fico com um pé atrás. Quando olhamos para a line-up atual, eu acho que tá tranquilo, tá, pro Ramon, porque é o seguinte, pensando em 2024, 2023, por exemplo, tínhamos o Siban, que fazendo monobíceps ficava um absurdo, cara. A silhueta dele era fenomenal, tá? Tínhamos também o Urs, que eu já falei aqui várias vezes, que o cara ficava assim... Cara, a linha dele nessa pose era incrível, mesmo que ele não tivesse um braço tão bom assim, pelo fato, cara, do V-taper dele, do arredondamento da perna ser tão bom, ele ainda conseguia colocar essa pose aí de uma maneira espetacular. Levando em consideração que esses dois caras não estão mais confrontando, não vão estar agora no palco na Classic Physique em 2025... faz sentido o Ramon colocar essa pose, porque ele não vai ser tão exposto assim em relação ao V-taper, que sabemos que o Ramon ele fica prejudicado por conta das proporções do físico dele. Como o antebraço é muito grande, o peitoral também acaba sendo um pouco engolido pelo braço ali nessa pose, parece que ele fica um pouco desbalanceado, tá certo? Mas como ele ainda tem uma parede abdominal bonita, tá certo? Ele consegue também ativar a perna bem, geralmente nessa pose, ele fica legal, e levando em consideração que esses dois caras não vão estar, talvez essas características positivas que ele tenha se sobressaia mais do que os pontos negativos. E como o Mike Summerfield não é um cara que faz muito essa pose, né? E geralmente quando ele faz uma variação ali que é bem diferente da do Ramon, realmente possa dar bom. Mas a minha preocupação é, e se por exemplo eles colocarem One Punch Ness nesse primeiro call-out, por exemplo, ficar um confronto entre Ramon, Mike e Neil Darwin. Vocês viram, né, mano? Esse cara tá um absurdo. Não me surpreenderia ele ficar ali no primeiro colocado, em primeiro colocado não, tá? Na primeira chamada. Imagina esse cara fazendo essa pose clássica ao lado do Ramon, por exemplo. E o Mike faz outra pose. Aí, tipo assim, o comparativo vai ficar Ramon e esse cara. Eu acho que o Ramon pode levar um prejuízo, tá? E caso não leve prejuízo, vai ficar muito parecido. Então, assim, pode ter um argumento pra dizer que o Ramon vai ser o segundo e o One Punch Ness o terceiro e o Mike o primeiro porque fez uma pose diferente e estava mais impressionante do que os outros dois. É um cenário obviamente hipotético, né? Tô indo longe, tá? Mas é bom pensar nas variáveis, né? Ou talvez não, cara. Ou talvez só faz a pose e é isso aí, tá? Mas a minha dúvida é, por que talvez não o tríceps de lado? Será que ele fez essa pose? Será que ele viu? Eu acho que a resposta vamos ter hoje, porque daqui a pouco muito provavelmente vai sair um vídeo falando em relação a isso, né, mostrando aí os bastidores, eu espero que sim, mas vamos seguir aqui, tá? O André Pierin fala o seguinte, ó, porque foi mostrada outras opções, me pergunto se o tríceps de lado estava incluso nisso, né, talvez esteja, então o que vamos fazer até lá é aperfeiçoar o máximo que pudermos essa pose. Cara, é complicado, tá, porque a pose é essa daqui, ó, pessoal. Essa daqui, tá? Cara, vou falar, tá? Se o Ramon ele tiver com esse volume, dá pra entender perfeitamente. Não vamos... Pô, ninguém aqui é burro, né? Essa pose daqui, desse jeito aqui, eu não tô achando legal, tá certo? O posicionamento do braço tá muito da hora. Mas essa perna de cá, ela tá muito escondida. Olha, isso aqui é fato, tá certo? Então, o formato de ampulheta aqui não tá valorizado, tá? Olha isso aqui, o contraste da dorsal com a linha de cintura, ele não tá tão acentuado assim com a perna. Você consegue ver dos dois lados, tá? Então, essa lateralização aqui, com todo respeito, tá, André Pierin? Você sabe que eu respeito muito seu trabalho, eu não achei tão bacana. Então, se o Ramon fez essa variação em comparação com essa, sem dúvida essa daqui tá muito melhor, cara. Olha o que o André Pierin fez nessa pose. A perna tá perfeitamente ativada, o abaloamento do vasto lateral, olha isso aqui, cara. Muito bacana, a parede abdominal do Ramon, cara, é muito bonita. Aqui é méritos total, obviamente, do Ramon, mas o peito dele parece que tá mais cheio. E no geral, cara, mesmo que o V-taper não seja dos melhores, a fluidez, a beleza da pose no geral tá muito bacana, porque aqui no Ramon, nessa pose, eu acredito que o mais impressionante não é nem a silhueta, mas é o conteúdo dessa silhueta, entendeu? Esse aspecto denso que ele tem é muito impressionante. Aqui tá mostrando outras poses do Ramon, né, o duplo bíceps de frente. Eu vou reservar um vídeo, tá, pessoal, pra falar das poses do Ramon, inclusive daquele guest pose. Aqui também tem um duplo bíceps de costas, né, muito bacana. Semi-relaxado de frente, cara, essa pose aqui tá um absurdo, tá? E o semi-relaxado de costas. Agora vamos olhar aqui o que o Pachulok falou, pra gente ter uma noção, tá certo, do que ele disse aí, e ver se dá pra gente extrair alguma coisa de bacana, tá? Alguns detalhes, ó, pose de abdômen, ele pediu pra gente fazer apenas cravando.
E vocês sabem, né, cara, concordo 100%. Colocou alguns ajustes que ficaram bem bacanas. Cara, isso aqui eu não tinha prestado atenção, tá? Além de pedir pro Ramon fazer o abdômen travando, ele ainda colocou mais ajustes e o Pacholok tá aqui, né, aprovando, né? Falou que ficou bem bacana, tá? E o Fabrício Pacholok é o tipo de cara que, quando ele vê que ficou massa, ele fala mesmo, tá? Se ele vê que não tá tão legal, ele fala, né? Inclusive, quando você começa a ver ali as aulas, né, do Ramon com o André Pierin, você vê que o André Pierin pede a opinião do Pacholok, porque ele sabe que o Pacholok é sincero, não vai ser um cara ali que vai ficar falando pro André Pierin direto, não, tá bom, tá bom, tá bom, e não vai questionar nada, né? Às vezes ele pergunta, pô, essa perna daí não poderia estar mais ativada não, André Pierin, pô, é mesmo, né? E de fato, né, cara, ninguém consegue perceber a tensão, ter todos os detalhes ao mesmo tempo, entendeu? Ainda mais ao vivo, né? Às vezes uma coisa deixa passar e ter um cara aí como o Pacholok que entende também de pose ao lado é muito bom. E, cara, ver que ele ainda disse que ele deu mais ajustes e melhorou, caramba, mano, eu me pergunto o que foi. Imagino que talvez tenha sido a perna, tá? Porque a parte superior, cara, o André Pierin deixou 100%, mano. Não fazer o vácuo. E ele pediu pra gente fazer apenas uma pose clássica. Tirou o crucifixo e manteve só a mão no bíceps. Bom, é o seguinte, eu sou um defensor ácido do crucifixo, porém, quem acompanhou o último vídeo que eu falei sobre as poses do Ramon, fui 100% respeitoso, tá? Até já falei isso aí, né, naquele vídeo. Eu não gostei da variação que foi escolhida, tá certo? E até mesmo dessa daqui, pessoal, ó, eu não curti, tá? Tô falando sendo sincero com vocês. O posicionamento do braço tá perfeito, cara. Olha isso aqui. Mano, olha o arredondamento desse tríceps e desse antebraço. Isso aqui é muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Mas eu acredito que a perna, a parede abdominal, o jeito que ele tá encaixado, eu tô sentindo que ele tá muito... tipo assim, a pose, ela até traz profundidade, né? Você vê que a parede abdominal dele tá um pouco mais para dentro, a caixa torácica tá bem expandida, a perna tá um pouco mais para frente para criar, né, cara, esse, digamos assim, essa ilusão de mais movimento, de mais leveza na pose, mas está um pouco forçada, entendeu? Tipo assim, parece que ele tá desconfortável na pose. Eu acredito que pro crucifixo ele ficar bom, tem que ser aquela pose suave e dominante. Como, por exemplo, o Stephanie Matala faz muito bem. O Keone Pearson também faz essa pose que era um absurdo. Se você vê, cara, os atletas que são lá da Ásia geralmente costumam fazer essa pose muito bem antes de executar o duplo bíceps de frente, né? Eles fazem ali como transição. Então, assim, cara, eu acredito que um vácuo mais aprofundado, uma base de perna melhor, poderia ter gerado um feedback diferente. Tá certo, pessoal? Porém, né, se foi essa variação que ele usou, né, eu acho que, cara, é perfeitamente aceitável, que essa daqui tá muito melhor, tá? E pra finalizar, pessoal, tem aqui a reação aí do público, tá certo? Tem o Igor aqui, né, comentando aí agora o Tyler vai dizer tudo ao contrário. Já pensou, mano? Ia ser engraçado, né? E isso aí pode acontecer, tá? Até porque é aquilo, né? Não é porque o Tyler... ele é um dos árbitros mais importantes que ele tem que pensar do mesmo jeito do Steve, sabe? Eu acredito que os dois têm uma linha de raciocínio bem parecida, mas, pô, talvez um tenha preferência por uma pose e outro por outra, sabe? Isso é normal, tá? Mas seria engraçado, né? Loucura é tirar a pose com vácuo. Ele estava incrível. Só se o Ramon posou errado lá, é o que eu acho. E o Steve disse pra tirar, cara, eu não acredito, tá? Porque o Ramon tava fazendo essa pose que nem manteiga, mano. O cara tava muito liso nessa pose, tá? O André Pierin deu um ajuste pra ele, deu um toque ali, eu acredito, pra ele, pra que ele conseguisse executar essa pose sempre quase do mesmo jeito. O abdominais e coxas do Ramon, tanto contraído o abdômen, como no vácuo, estava praticamente perfeito em todas as execuções que ele fez. Então eu acredito que o Steven Weinberg viu a parede abdominal do Ramon e falou: meu Deus, cara, tu não vai desperdiçar isso pra me mostrar um vácuo que tu já mostrou no duplo bíceps de frente, né? Não faz nem sentido, tá? E as clássicas, será que o Ramon mostrou a pose do Arnold e do cavalo? Estranho demais, cara. Realmente, né? Vamos ver. E uma coisa que eu concordo, tá? Era pro André estar lá para já ir tirando as dúvidas que acabaram sendo criadas. Eu concordo, porém, né, não sabemos qual é a situação atual do André Pierin. Talvez ele vá depois, entendeu? Talvez ele não esteja podendo ir agora, né? Mas o cara é muito atencioso e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para estar próximo aí do Ramon nessa reta final, porque é muito importante. O Wellington Nescau comentou aqui: eu pessoalmente gosto dessa pose. E pô, acho que a maioria das pessoas curtem essa pose, principalmente quando ela é bem executada, né? Crucifixo, cara, é sério. Olha o Mike Mentzer fazendo esse crucifixo. E eu nem curto muito o Mike Mentzer, tá? Mas, cara, olha que absurdo o cara fazer essa pose, né? Mano, então assim, eu acho que se o Ramon fizesse essa pose, entendeu? Mais executada, o feedback seria outro. Porém, joga no seguro, tá? Vocês não sabem, cara, como deve ser... Eu nem imagino também, né? Como tá a pressão ali na cabeça do André Pierin. Imagina, pô, se o Ramon errar uma pose, a culpa vai cair sobre o cara, entendeu? Então, assim...
Vamos ser compreensivos aí, vamos ver esse próximo vídeo que vai ser lançado. E claro, né, falarei com vocês sobre isso, tá certo? Lembrando, rapaziada, dos suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Tamo junto, valeu, é nóis!